Félix hoje está com 23 anos, né, e o Jones com 19. Como eu disse para vocês aqui, eu tenho um orgulho muito grande de vocês, porque, por um motivo bem simples, não é fácil ser jovem no nosso país. A gente está falando de educação, e é exatamente o que acontece hoje. Hoje um professor esquerdista, no pré-primário, né, baseado nas ideias de Paulo Freire, né, formado a pedagogia do oprimido e não sei o quê, ele já quer empregar isso no pré-primário para as crianças e vão levando isso, vão levando isso, vão levando isso. Então hoje todos os nossos jovens, infelizmente, já tiveram contato com algum professor comunista. E eu parei, viu, Jones e Félix. Hoje eu já não vou mais falar. Falava um tempo atrás, eu fazia algumas diferenciações que tem diferença. Tem pequenas diferenças entre o socialista, né, o politicamente correto, o comunista, né, aquele cara mais progressista. Tem algumas diferenças, mas hoje eu não vou fazer mais, não. Hoje eu vou jogar todo mundo como comunista. Então, há um mês atrás, eu falei, ó, para mim agora é tudo comunista. Porque eles também jogam um jogo muito sujo. Para eles, todos nós somos fascistas, não é isso? Eu sou fascista, eu sou racista, e os outros istas que eles colocam. Então, na minha percepção, todos esses comunistas, e infelizmente as crianças nas escolas, seja de escola particular, escola pública, já tiveram contato com algum professor comunista. Seja em matemática, seja em química, as matérias de humanas não precisa nem falar. Todas as matérias de humanas que a gente pensar, de português, né, de inglês, se você quiser, o cara coloca uma pauta lá de esquerda e vai falando história e vai embora. Então, por conta disso, né, hoje é muito difícil ser jovem no Brasil, e vocês são muito corajosos. Eu parabenizo vocês. Eu sei que tem mais gente aí, que não somente do movimento conservador, mas outros, né, que tem essa mesma ideia, né, e como eu disse, para o jovem hoje, ele ficar escutando essas porcarias de funk, né, de apologia à droga, né, sexualidade ao extremo, nada de religião, para eles é muito mais natural e muito mais fácil, né, o ambiente deles. E vocês não. Vocês tomaram um outro caminho, né, foram um caminho mais conservador, no sentido real da palavra, né, e estão batalhando por isso, com muita consciência, com muita inteligência, com muita estratégia. Eu queria que vocês falassem isso, né, como é que Félix, ser jovem nesse mundo hoje que é premiado por pensamentos de esquerda, né? Como é que vocês conseguem trabalhar isso? Qual é a dificuldade que vocês têm para conseguir atingir outros jovens que já de alguma maneira foram contaminados com algumas ideias de esquerda, que nem sabem. A maioria dos jovens nem sabem disso, mas vocês conseguiram sair da Matrix, né? Não vamos falar disso, saiu da bolha, vocês saíram da bolha e estão por cima, olhando e conseguindo fazer diferença. E depois eu faço a mesma pergunta para o Jones, viu? Quer falar alguma coisa, Jones? Desculpa interromper você, João. É que o meu amigo aqui, o Gustavo Zag, lá do Rio de Janeiro, mandar um abraço para você, meu amigo, muito obrigado por tudo, viu? Que Deus te abençoe. Mas ele falou assim, eu estou aqui na academia, Jones, estou escutando vocês estão falando mal dos comunistas. Aí é bom vocês xingar mais, que aí eu fico mais bravo, eu puxo mais peso. Então ele vai ficar forte hoje, hein? Virou hoje live motivacional aqui. Fala para ele que a gente vai dar gás para ele aí. Mas pode ir, João, depois eu passo pro Jones. Ser jovem e conservador atualmente é um grande desafio, até porque qual que é a diferença entre nós jovens conservadores e aqueles comunistas? É que o comunista ele leu Karl Marx. Nós conservadores lemos Karl Marx, mas nós entendemos Karl Marx. Essa é a diferença. Então, até eles não fazem uma leitura profunda, né, daquilo que realmente é, primeiro, conservadorismo. Eles falam tanto de preconceito, mas eles mesmos têm preconceito. É claro que Churchill, ele disse uma frase espetacular, né? Exatamente, a mente esquerdista trata muito bem disso. Que vão chamar os antifascistas de fascistas, né? Então, é o que acontece hoje, né? Chamam daquilo que são. E também a questão própria do comunismo em si, o que é ensinado nas escolas, é uma ideia linda, né? A teoria.
e esquecem que a superficialidade, ela uma hora, ela acaba, né? Então, é aquilo que diria um certo pensador, o comunismo dura até o dinheiro do outro acabar. E a gente sabe, né, pelos exemplos aí de países como Venezuela, vemos Cuba agora, né, que não são países comunistas, nome próprio, assim, digamos, mas estão passo a passo indo, né, porque o socialismo é um passo anterior ao comunismo, né. Então, isso é claramente dito aí, né, pelos estudos. E é claro que é um ciclo. Mas ser jovem, ser conservador é um grande desafio, porque a direita, o pensamento da direita, ela é muito maior do que um comunista, um esquerdista pensa. Por quê? O esquerdista, ele está com um pensamento aqui na Terra. Então, matéria, material, dinheiro, são tudo coisa que passa. E eles não têm um sentido próprio para a vida, a não ser brigar por nada. Porque nós, à direita, temos um sentido muito maior, mas esse sentido é transcendente, né? Nós percebemos que nas pautas conservadoras, nós não defendemos a vida porque nós queremos briga, simplesmente por isso. Nós defendemos a vida porque nós sabemos que há um sentido muito maior e esse sentido é transcendente, né? Até muitos nomes conservadores, eles dizem, né? Foda-se Steve Jobs, né? Outros homens de sucesso aí. Por quê? O que importa é viva Madre Teresa, né? Que entenderam o sentido da vida. Então, é o que eu estava pensando hoje de manhã. Muitas vezes as pessoas elas acabam pegando referência, seja da direita, seja da esquerda, colocando essa pessoa, né, num patamar e vira fantoche. Até porque a pessoa amanhã ou outra ela pode virar a cabeça, ficar louca, enfim. Mas ela defendendo realmente aquilo que a direita, aquilo que a pauta da direita diz, ela não está optando pelo quê? Eu acredito, né, num transcendente, que nós, no caso, é Deus, e o meu sentido da vida é Deus, porque todo sentido não está na coisa. Por exemplo, o sentido está na faculdade, não está na faculdade. O sentido está em ganhar um diploma. O sentido do diploma não está nele, está em conseguir um emprego. O sentido do emprego não está nele, está em conseguir dinheiro. E assim sucessivamente. Ou seja, o sentido das coisas não estão nelas, estão fora. E o sentido dessa vida não está nessa vida, está na vida eterna, né? Ou seja, pós-morte. Agora, os esquerdistas não, o pensamento deles ficam preso realmente naquilo que é matéria. Por isso que eles só querem saber o que vai ser do social, o que nós vamos dar aquele pão e circo, né? E, enfim, somente querem a igualitariedade, porque a igualdade nós também da direita defendemos, né? A igualdade. Mas a igualdade que eles pregam é igualitariedade, que é muito diferente. É todos uniformizados, mas financeiramente, né? Cuba deixou todos iguais, deixaram todos pobres iguais, né? E aquela conduta que Lula, tem entrevista, né? Ninguém precisa ficar falando aqui, tem entrevista que mostram que Lula realmente ele queria deixar os ricos pobres, né? E não, ele queria a luta de classes e não o encontro de classes. Então, esse é o principal desafio que nós conservadores jovens temos quando a gente nos deparamos com grupos esquerdistas, é mostrar que a direita ela quer muito mais do que saber sobre como está a sociedade, mas não, o sentido da vida, né? É o que está no transcendente. Esse é o principal desafio de colocar na cabeça deles. Nós caminhamos com o pé na terra, mas com o coração no céu. Essa é a mensagem que os conservadores encontram como desafio para colocar na mente esquerdista. É isso, Major. Legal. Legal, João. Legal de você falar dessa coisa material e imaterial, né? Que muitos não conseguem entender, né? Qual é o propósito, né? Que muitas vezes a gente tem em defesa de várias questões ligadas à nossa sociedade. Nós estamos aqui, mas na verdade nós temos um senso, um pensamento maior. Legal. Não vou nem aprofundar eu nisso. Vou deixar o Jones
falar um pouquinho. Jones, a mesma coisa, como é que é ser um jovem hoje, nesse mundo onde tudo é politicamente correto, tudo é de esquerda, tudo é esse papo, né, de socialista, de comunista, e para o jovem é muito mais fácil ser de esquerda, porque ele está junto com a patota, ele está junto com a galerinha, é o povo ali que está falando a mesma coisa, né? Então, para eles é muito mais fácil. E como eu disse, para vocês, que são conservadores e jovens, é muito mais difícil. Como é que é essa batalha aí? Pode ir, Travou o Jones. áudio aqui. Opa. É o seguinte, né? Ser jovem, ser conservador hoje é um desafio, né? É uma coisa que não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um ser conservador. Não é para qualquer um defender a verdade e defender a liberdade, né? Porque mais importante que a nossa vida, como o nosso próprio presidente da República disse, é a nossa liberdade. Então, o que está em jogo é a nossa liberdade, né? E os jovens conservadores, os jovens, né, como que eu posso dizer, a juventude dinâmica que nós temos hoje aqui, né, usando a frase do idiota do Nando Moura, né? Mas, enfim, a gente tem uma juventude muito dinâmica, né? Que não se preocupa com as coisas, né? O professor Olavo diz o seguinte, né? Os jovens devem ter a coragem de falar para o grupo, né? Não que eles estão certos, o grupo dele, né? Mas sim que os pais deles estão certos. Corajoso não é aquele que fala, vocês estão certos, meu pai está errado. Corajoso é aquele que vai na escola e fala, meu pai está certo, vocês são uns bandos de idiota. Esse sim é um verdadeiro conservador, esse sim é o que luta, é aquela pessoa que luta pela verdade e pela liberdade, né? Então, encurtando um pouco, respeitar pai e mãe, né? A essência, né? Do conservador, né? Que todo pai e mãe é conservador, né? Só se for maconheiro da USP, da Unicamp, aí não é. Mas, no geral, é sim, entendeu? No geral, é completamente conservador. Então, o que eu deixo de dica tenham coragem, tenham firmeza, né? E lutem pela liberdade, que é a coisa mais importante que nós temos hoje. Nós temos um país, nós queremos, né, um país ideal, mas nós temos que ver a realidade, né? E, de certa forma, nos adaptarmos a ela, e a partir disso, depois que você virar um agente transformador, né? Um agente transformador é o quê? Um líder de sociedade, um vereador, alguma coisa assim, né? Um sindicalista, né? Porque tem aquele negócio também do sindicato, né? Então, muito atrelado à esquerda. Mas nada impede de você criar um sindicato de direita, né? Que é basicamente a ideia da nossa associação. Então, se você é jovem, né, que não sabe o que é o conservadorismo, não sabe o que é o direitismo, né, procure o movimento conservador que você vai entender. Você vai entender perfeitamente o que é o conservadorismo, né? O liberalismo, né, como até eu cito muito o professor Olavo, porque hoje é o autor que eu estou mais familiarizado, e eu gosto muito de usar ele de referência, né? O liberal só serve para, né, ele não é comunista, mas ele é um agente comunista. Por quê? Porque no final de tudo, ele faz o quê? Ele faz tudo que o comunista quer. A gente não viu agora o Partido Novo defendendo, sendo contra o voto impresso, né? A gente não vê liberais famosos, né? Como Gabriel Monteiro, Arthur Duval, esse pessoalzinho aí, Mamãe Lacrei, né? Kim Catacoquinho, esse pessoal pregando uma coisa que, na verdade, eles não fazem na realidade, né? Você vê o Kim criticando a ditadura em Cuba. Só que ele estava com as pessoas que defendem a ditadura em Cuba, no super pedido de impeachment do Bolsonaro, entendeu? Então, é muito complicado. Mas nós, agora, né, com esse governo, né, que tenta ser conservador, né, porque ser um governo conservador é difícil, mas que pelo menos tenta ser um governo conservador, nós temos a oportunidade de espalhar a verdade, né, e não sermos tanto perseguidos. Essa é a mensagem. Se você quer ser um agente político, a hora é agora. A hora é agora, porque se Lula ganhar em 2022, meu amigo, eu sou um dos primeiros a ser fuzilado, tenho quase certeza. Mas a gente não vai ter outra oportunidade. Não vamos ter outra oportunidade. Então, não deixe para depois o que nós precisamos. Nós temos o dever moral de fazer agora.
agora. É isso aí. Jones, você também tocou num ponto importante, né? Você falou da questão dos liberais aí, a gente vê exatamente isso, né? Acontecendo hoje no país, né? Aí você vai no super pedido de impeachment, aquela galera toda ali, e você fica olhando as pessoas que estão ali, você tá brincando, meu. Vocês todos surfaram na onda do Bolsonaro, se vocês são deputados federais, é porque o Bolsonaro estava ali junto, e na verdade nem o Bolsonaro deu apoio, eles que falam, não, eu tô junto, eu sou Bolsonaro, né? E se colocaram como conservadores, e infelizmente uma parte da população acreditou, e eles, não demorou muito, eles mostraram a cara.